Esta é a história de Peter Pan. Grosso modo falando, Peter Pan é esse menino mágico. Pan significa Pan é o deus de tudo, grosso modo falando, certo? E então não é por acaso que ele tem o nome Pan, e ele é um menino que não quer crescer, e ele é mágico. Bem, isso porque crianças são mágicas, elas podem ser qualquer coisa, são pura potencialidade. Peter Pan não quer abrir mão disso. Por quê? Bem, ele tem alguns adultos ao seu redor, mas o adulto principal é o Capitão Gancho. Bem, quem diabos quer crescer para ser o Capitão Gancho? Primeiro, você tem um gancho, segundo, você é um tirano, e terceiro, você é perseguido pelo dragão do caos com um relógio no estômago, certo? O crocodilo, ele já pegou uma parte de você. Bem, é isso que acontece quando você envelhece. O tempo já pegou uma parte de você e eventualmente ele vai ter um gosto por você e eventualmente vai te devorar. E então, Gancho está tão traumatizado por isso que não pode evitar ser um tirano. E então Peter Pan olha para o Gancho traumatizado e diz: bem, não, eu não vou sacrificar minha infância por isso. Então, está bem, exceto que ele acaba como o rei dos garotos perdidos na Terra do Nunca. Bem, a Terra do Nunca não existe. E quem diabos quer ser rei dos garotos perdidos? E ele também sacrifica a possibilidade de ter um relacionamento real com uma mulher. Que essa é a Wendy, certo? E ela é uma menina conservadora de classe média que mora em Londres. Ela quer crescer, ter filhos e ter uma vida. Ela aceita sua mortalidade, aceita sua maturidade. Peter Pan tem que se contentar com a Sininho. Ela nem existe. Ela é como a fada da pornografia. Ela não existe. É um substituto para coisa real. Então, a dicotomia que você está falando é muito complicada porque é um elemento sacrificial na maturação, certo? Você tem que sacrificar a pluralidade potencial da infância pela atualidade de um quadro. E a questão é, bem, por que você faria isso? Bem, uma razão é que isso acontece com você, quer você faça ou não. Você pode escolher suas limitações malditas ou pode deixar que elas te peguem de surpresa quando você tiver 30 anos, ou ainda pior, quando tiver 40. E isso não é um dia feliz. Eu vejo pessoas assim e acho que isso é cada vez mais comum em nossa cultura, porque as pessoas podem adiar a maturidade sem sofrer uma penalidade imediata. Mas tudo o que acontece é que a penalidade se acumula e quando finalmente atinge, ela te derruba. Porque quando você tem 25 anos, você pode ser um idiota. Não é problema. Mesmo quando está procurando um emprego, é como, bem, você não tem experiência e está meio perdido. É sim. Você é jovem, sabe? Não é problema. É assim que os jovens são, mas estão cheios de potencial. Ok, bem, agora você é a mesma pessoa aos 30 anos. As pessoas já não estão tão empolgadas com você nesse ponto. É como, o que diabos você tem feito nos últimos 10 anos? Bem, tô tão perdido quanto era quando tinha 22. Então sim, mas você não tem 22. Você é um bebê velho, certo? E isso é uma coisa feia, um bebê velho. Então parte da razão pela qual você escolhe seu maldito sacrifício é porque o sacrifício é inevitável, mas pelo menos você pode escolhê-lo. Então há algo que é ainda mais complexo do que isso, de certa forma, que é o problema de ser uma criança é que tudo que você é potencial e é realmente de baixa resolução. Você poderia ser qualquer coisa, mas você não é nada. Acho que as universidades facilitam isso porque você pode ir para a universidade para não ser algo, em vez de ir para a universidade para ser algo. E isso é a ilha da fantasia. E o preço que você paga por isso, especialmente nos Estados Unidos, é a dívida. E você é atraído para isso porque os administradores podem tirar seu dinheiro, então eles roubam seu futuro, enquanto permitem que você finja que tem uma identidade. Muito cruel. E você não pode declarar falência com seus empréstimos estudantis nos Estados Unidos, é servidão por contrato. E é exatamente a ilha da fantasia. É exatamente isso. E então as taxas de matrícula dispararam, e parte da razão pela qual as universidades não exigem mais dos seus alunos e deixam que eles façam o que quiserem, é porque eles basicamente, por que diabos você os expulsaria se eles devem $100 mil ou mais? Então, eles podem fazer o que quiserem, desde que você consiga vendê-los para as minas de sal. Então você vai e adota uma aprendizagem, grosso modo falando, e então você se torna algo pelo menos. E quando você é algo, o mundo se abre para você novamente. Mas o que acontece quando alguém como Peter Pan finalmente decide crescer? Vamos imaginar que, depois de muito tempo na Terra do Nunca, Peter começa a perceber que, embora a eterna infância pareça libertadora,
ela também é uma prisão. Ele começa a notar que a magia de ser criança e o potencial ilimitado começam a perder o brilho quando nada muda, quando tudo se repete. Peter, agora mais reflexivo, decide enfrentar o medo que sempre evitou. O medo de crescer, de envelhecer e de se tornar alguém como o Capitão Gancho. Mas ao contrário do que ele temia, ele descobre que crescer não significa necessariamente perder a magia ou o potencial. Crescer pode significar transformar esse potencial em algo real, algo que pode impactar o mundo. Assim, Peter volta ao mundo real, onde encontra Wendy, agora uma mulher adulta, e criou uma família e vive uma vida plena. Ela o recebe de braços abertos, e Peter finalmente entende que a maturidade traz consigo uma profundidade de experiências que a infância nunca poderia oferecer. Ele vê nos filhos de Wendy uma nova geração com o mesmo potencial que ele tinha, mas desta vez ele está pronto para guiá-los, para ajudá-los a encontrar um equilíbrio entre o mundo da fantasia e o mundo real. E o Capitão Gancho? Peter percebe que Gancho não é o vilão que ele pensava, mas apenas um homem que não soube lidar com as próprias limitações e se perdeu no caminho. Ao aceitar suas próprias limitações, Peter decide que não se tornará um tirano. Em vez disso, ele se compromete a ser um líder sábio, que valoriza a juventude, mas também abraça a sabedoria que vem com o tempo. No final, Peter Pan não abandona sua essência, mas a transforma. Ele percebe que o verdadeiro poder não está em evitar o crescimento, mas em crescer de maneira a manter viva a magia e o espírito de aventura, enquanto se constrói algo concreto e significativo. A Terra do Nunca continua a existir, mas agora é um lugar de descanso e reflexão, e não de fuga. Peter aprende que o verdadeiro desafio da vida é equilibrar a fantasia e a realidade, e ao fazê-lo ele se torna algo mais do que um menino mágico. Ele se torna um homem com propósito e visão. Quer se tornar um homem confiante, de valor e cercado de mulheres? O Jogo Frio é o guia definitivo para transformar sua vida. Aprenda a conquistar seus objetivos e a ter o controle do seu destino. Clique no link nos comentários e mude sua história hoje.